Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como é que está o seu coração nessa noite? Está propício para receber aquilo que o Senhor ele vai derramar, despejar? Está pronto para receber aquilo que Deus ele está construindo nesses dias? Quanto você está envolvido esses dias no reino? Tem pessoas que nunca vai conseguir atingir o sucesso. Sabe por quê? Porque ela não quer se preparar e não está preparada para as críticas que o sucesso promove. Então, enquanto você está no meio do caminho, você tem que aprender a receber críticas, a receber bofetadas, a receber pancadas, para que Deus um dia consiga ser honrado quando você esteja no topo do lugar onde que Ele gostaria que você estivesse. Então, se hoje você está pequeno e não consegue lidar com as críticas, não consegue lidar com as perseguições, não consegue lidar com as afrontas, tenha certeza que se você não deixar Deus trabalhar e você vencer no estágio que você está hoje, dificilmente Deus te colocará em um lugar de honra. Às vezes você fica pedindo para Deus que a sua vida seja um sucesso, que você possa crescer. Às vezes você fica pedindo a Deus para você mudar de fase, para que Ele te coloque em um lugar de honra, para que passe o tempo da humilhação, o tempo do sofrimento, e Deus está colocando o tempo todo dificuldades no seu caminho, obstáculos no seu caminho, para poder te preparar para esse dia, o dia de honraria. E você não entende isso, você está sempre em fuga, você está sempre correndo daquilo que Deus está preparando para você, e a fuga dos dias difíceis deixa você preso sempre na dificuldade. Então não é sobre fugir, é sobre você estar preparado, é sobre você estar pronto, é sobre você deixar Deus te preparar. Amém? Gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia juntamente comigo na carta de 2 Coríntios. Glória a Deus, aleluias. Veio crente aqui nessa noite? Tem alguém com fome? Tem alguém com sede aqui? Você tem que entender que uma vida é uma escola cruel. Você tem que entender que a vida ela não está aqui para poder te alisar. Ela está aqui para poder te preparar. Ela está aqui para poder te deixar forte. Não é sobre você viver na terra do nunca. Como Peter Pan, ele acreditava naquela terra. Tem pessoas que têm a síndrome do Peter Pan. Ela nunca quer crescer, ela não quer responsabilidade. Eu entendo que a maioria das pessoas sofrem porque elas querem ter controle dos seus entes queridos. Pessoas sofrem porque ela quer controlar o esposo dela. Pessoas sofrem porque quer controlar a esposa. Pessoas sofrem porque quer controlar os filhos. Pessoas sofrem porque quer controlar os pais. E o filho tem um limite de controle para ele. Chega uma certa idade que tem que haver, você tem que desvincular e entender que o seu filho, que a sua filha precisa agora tomar as próprias pancadas delas. Porque toda vez que você toma o controle de alguém, você toma a pancada no lugar dele. Então está na hora de você entender. Está na hora que você precisa entender que você não é um controlador. Se você está sofrendo demasiadamente, entenda que você tem um espírito controlador. Isso tem que ser quebrado. Você já identificou de onde vem esses sofrimentos? Tem sofrimento que nem pertence a você, e você está sofrendo porque você está se sobrecarregando com a cruz que não é sua. Às vezes você vai ter que ajudar pessoas com outras cruzes, mas você vai ter que ajudar a não carregá-las. Você tem que entender o seu papel na terra. Porque quando você fica preso à vida de alguém, tentando controlar essa vida, você não consegue desenvolver a sua. Vamos voltar para a nossa vida. Vira para a pessoa do lado e fala: volte para a sua vida. A presença dele aqui é real nesse ambiente. Se você entender se isso era suficiente para eu dar a bênção apostólica, eu vou ir para a sua casa. Mas eu quero me aprofundar mais nesse assunto. Dá um glória a Deus bem forte. Aleluias. Louvado seja o Senhor. 2 Coríntios, capítulo de número 10.
Aleluias. Chama a Rose para guerrear com nós aqui em cima, Rô. Por favor. Glória a Deus, aleluias. Você tem que ter uma mente de alguém que é intercessor. Intercessão não está interligado a um grupo da igreja. Intercessão tem que ser a igreja. Enquanto eu estou aqui orando, você tem que estar intercedendo por mim, intercedendo pelo Léo, intercedendo pela Rose. Esse é o corpo. Amém? Deus deu uma resposta para Daniel, e Daniel não desistiu. Ele continuou orando, sendo que Deus tinha dado a resposta. Mas a oração dele tem tanto vigor, a essência dele é tão forte que ele entregava para Deus, que Deus... Daniel ainda está subindo essa essência até as minhas narinas, mas ele já foi respondido. O que está acontecendo? Miguel, vai guerrear, porque o príncipe das trevas segurou Gabriel nas atmosferas celestial. Ele não conseguiu levar a mensagem até Daniel. Então entenda, tem resposta que Deus quer entregar à igreja, mas enquanto a igreja dorme, o anjo não vem até aqui entregar o que é seu, o que é nosso, o que é meu. Então continue. Tem hora que Gabriel não vai resolver, Miguel vai ter que chegar com a sua espada desembainhada. Amém? 2 Coríntios 10, verso 4 e 5 diz assim: pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde, assim que alcançardes a perfeita obediência. Vamos lá para Efésios 4. Glória a Deus, aleluias. Céus e terra se encontram, alinhando seus planos. O universo se estremece, o leão rugiu no trono. Céus e terra se encontram, alinhando seus planos. O universo estremece, o leão rugiu no trono. Céus e terra. É esse Deus grandão aí que te chamou. É esse Deus poderosíssimo que te chamou. É esse Deus tão gigante que consegue habitar dentro do seu coração. As pessoas não entendem como Deus eterno consegue habitar em um ambiente que às vezes parece ser pequeno. É por isso que ele falou bem assim: olha, já que eu vou habitar dentro do seu coração, eu vou implantar a eternidade dentro dele. Seu coração só suporta ele porque você tem a eternidade plantada aí. E a eternidade não tem começo, nem meio, nem fim. A eternidade não tem profundidade nem altura. A profundidade, ela não tem localidade. A eternidade não tem localidade. É por isso que Deus consegue habitar aí dentro dessa casa. Porque ela não tem medidas. Você não sabe quanto você consegue amar. A diferença é que o mundo te maltratou tanto, o mundo te abateu, te destruiu, frustrou tanto, que você tem medo de amar. Você tem medo de usar o maior poder que Deus te deu, que é amar. Você foi tanto ferido que você tem medo de amar. Só que você só é ferido quando você ama, quando você condiciona. Porque a condição, ela requer trocas. Quando você ama incondicionalmente, não. Não é pelo que recebeu ou o que você vai receber. Não é pelo que te feriram ou deixaram de fazer. Mas é porque é o que parte de você. É o que parte de você. Amém?
Você não ama porque as pessoas merecem. Você ama por quem você é. Você é filho. Amém? 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 Aleluia. Diz assim, Efésios 4, verso 30. Aleluias. Diz assim: e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Agora você pode colocar a Bíblia no teu assento. Ô Léo, tem como você cantar aquele hino do Kleber Lucas está desviado, do Thales Roberto? Mesmo sendo assim, ajuda ele aí, Rose. Ou então Rose canta, vocês vão lá. Aleluias, glória a Deus. Coloca a mão no teu coração aí, ou na tua cabeça. Só peço que você se jogue nessa noite aos pés dele. Deixa ele te amar nessa noite. Deixa Deus te amar nessa noite. Às vezes nós não deixamos Ele nos amar, porque o amor dele muitas das vezes é como uma correção, porque a correção dele é um alinhamento para nós. Sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou de pé, Deus me ama. Ele sempre vai te amar. Enquanto houver vida, Ele sempre vai te amar. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele é amor. Ele não deixa. Ele é amor, Ele é justiça. E quando Ele é amor e justiça, a justiça não anula o amor dele, porque toda justiça que Ele pratica ainda assim é amor. Então deixa fluir de dentro para fora. Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus, nós estamos aqui nessa noite, ó Pai. Pedimos que o Teu Espírito venha falar conosco, Pai, e que Teu Filho possa nos moldar, Pai. Hoje nós cantamos, Pai amado, que nós queremos ser levados, Pai amado, a águas mais profundas, e a nossa fé continuará firme, Senhor. Às vezes, Pai amado, nós não observamos o que nós estamos cantando, mas mesmo assim flui como uma oração. Nós pedimos, Pai amado, estrutura, Senhor, para que o Senhor venha, Pai amado, ao nosso encontro, Senhor. Fica à vontade, Pai, para poder falar o que o Senhor quiser, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, mas senta glorificando a Deus. Eu vou tentar ser bem sucinto, apesar que tem bastante conteúdo aqui.
Essas coisas aqui a qual eu escrevi foram coisas que me ajudaram bastante durante a trajetória, tanto no seminário quanto eu saí, que existe um choque muito grande. Quando eu estava dentro do seminário, o ambiente era propício para eu poder adorar. Era propício para eu poder estar lendo, estar buscando, sendo conduzido em um lugar, um ambiente onde que todos falavam a linguagem de Deus, onde que todos tinham curiosidade, estava sempre falando sobre um livro, ou sobre a Bíblia, ou sobre algo que era profundamente eterno. Então quando você sai desse ambiente, você é colocado em um ambiente onde que as pessoas elas querem apenas colocar Deus em um lugar, dizendo o lugar de falar de Deus é na igreja, ponto, acabou. Então você começa a entrar em choque, você começa a entrar parecendo que você é quadrado. E no seminário nós temos vários problemas de pessoas que se formam e voltam para lá porque não conseguem disseminar a palavra, não conseguem liberar aquilo que Deus colocou no coração dela aqui fora. Porque o conflito é tão grande que poucos conseguem perseverar. E alguns que se formam hoje mesmo na minha turma, alguns que se formam não conseguem ficar dando frutos. Então eu escrevi algumas coisas ao longo desse tempo sobre o maior problema hoje da igreja. Eu e você somos igreja. O maior problema hoje da igreja está nas suas emoções. Porque Deus nos fez um ser tricotômico. Nós temos corpo, alma e espírito. O corpo é a conexão que nós temos para poder se conectar aqui no mundo onde que Deus nos inseriu. O Espírito é um ambiente de conexão onde nós conseguimos se conectar com o nosso Criador, com o nosso Deus, com o Espírito dele e com Jesus. Amém? E temos a nossa emoção, que é o pilar de tudo aquilo a qual Deus nos entregou. É aquilo que consegue estabilizar entre o Espírito, é aquilo que fica no meio entre o Espírito e o físico. E muitas das vezes as pessoas ficam em conflitos que eram para ser transitórios, mas perpetuam durante toda a vida dela, por elas não saberem quem elas são, e não querer se conhecer, não querer saber o que é que trava elas, o que é que impulsiona elas. Você se conhece? Você conhece as pessoas com a qual você convive? Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua rua, seja o seu ciclo de amizade. Você conhece essas pessoas. Quando você começa a se conhecer, você também conhece as pessoas. Você agora vai dando o tanto que elas suportam, não o que elas merecem. Porque algumas merecem a nossa rejeição, algumas merecem o nosso ódio, mas o Evangelho, a qual Cristo colocou em nosso coração, faz com que nós possamos entregar só o que elas suportam, não o que elas merecem. Quando você começa a lidar, quando você começa a saber que tipo de pessoa você está lidando, você vai saber como sair dos conflitos e como você viver para que não tenha conflitos. Como você saber lidar com elas. Tem pessoas que merecem o meu conflito, outras não. As pessoas que merecem o meu conflito são as pessoas que eu mais amo. Porque com elas eu preciso ter conflitos para nós chegarmos em um devido lugar de maturidade. Tem pessoas que vai falar as opiniões dela, tem pessoas que vai lançar críticas sobre mim, que ela não vai ter o meu conflito. Por quê? Porque a passagem que eu tenho com ela é muito transitória, é muito rápida. Então não adianta, uma porque aquela pessoa não quer mudar quem ela é. Outra porque se eu entrar em conflito com aquela pessoa eu vou perder paz. Tem alguém me entendendo? Quando você começa a entender essas coisas, você começa a dar a devida resposta que Deus merece. Tem pessoas que cuidam do seu corpo como? Quando ela toma um banho. Tem pessoas que cuidam do seu corpo quando? Quando ela vai na academia, quando ela faz uma caminhada, quando ela vai no médico fazer um check-up, quando ela escolhe as coisas certas para poder comer. Tem pessoas que cuidam do seu espírito como? Lendo a Bíblia, jejuando, orando, ouvindo pregações, deixando Deus trabalhar e Deus falar com ela e ela também ser uma resposta. Mas você vê às vezes pessoas cuidando do corpo e cuidando do espírito, mas não cuida das suas almas. É por isso que no capítulo de Marcos, capítulo 8, verso 36, Jesus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Ele está falando sobre você saber aonde você está inserido e por que Deus te enviou para lá. Porque Deus te colocou naquele devido lugar. Porque é que essas pessoas cercam a sua vida. Você precisa saber o que tem dentro da sua alma. Você precisa saber o que tem dentro da sua alma. O corpo envelhece, o espírito é eterno. Mas sua alma, o que está plantado dentro dela é algo moral. É algo que você precisa conviver. Existe uma transição, existe uma diferença muito grande entre temperamento e caráter. Tem pessoas que acham que o temperamento e o caráter é a mesma coisa. O temperamento é como são a estação. A estação são 4, certo? Verão, primavera, verão, outono, inverno. Fleumático, sanguíneo, melancólico e colérico. Não estava no script, mas vamos lá, vamos entrando. Você sabe qual é o seu temperamento? Você sabe como é o seu temperamento para que você saiba lidar consigo mesmo e com as pessoas? Porque o temperamento também não pode ser uma justificativa para você ser quem você é. Tem pessoas que falam o que quer e dizem, eu falo mesmo que eu sou sanguíneo. Tem pessoas que só andam chorando pelo canto porque não quer resolver os seus conflitos, os seus problemas, e dizem, é porque eu sou muito melancólico. Tem pessoas que ela não gosta de falar, tem pessoas que é na dela, tem pessoas que gostam de viver no seu mundinho, principalmente tem pessoas que falam assim, olha, eu vou te colocar numa ilha sozinho, não vai viver mais ninguém com você lá. Ela vai glorificar. É tudo que eu queria. É tudo que eu sempre quis. Se você colocar um sanguíneo em uma ilha isolada, ele vai ficar depressivo. Porque ele gosta de pessoas. Ele gosta de se comunicar, ele gosta de ouvir. Na verdade, ele não gosta muito de ouvir, ele gosta de falar. E você precisa entender qual é o seu temperamento. O colérico ele é uma pessoa mais fechada, mas ele é focado naquilo que ele quer fazer. E assim vai, cada um tem o seu temperamento, mas ele tem que saber qual é o seu temperamento para ele poder dosar. Ele tem que saber qual é o seu temperamento para poder amadurecer, não para se auto-justificar. Não para poder dizer que é coitadinho, não, eu sou assim, eu nasci assim, porque minha mãe, o meu pai. Tem pessoas que sempre têm um culpado para a vida dela. Ou é o filho, ou é o esposo, ou é o vizinho, ou é o professor, ou é o chefe, mas ela não consegue se identificar. Ela não consegue dizer, fui eu, o problema é eu, o problema é que eu não quero mudar, o problema é que eu gosto dessa vida, o problema foi que eu planejei isso para mim e não deu certo. Tem pessoas que se frustram nos seus próprios planos que ela própria criou. E aquele plano não dá certo. Em vez dela entender que ela errou no trajeto, ela vai dizer, não, a minha mãe não me ajudou no meu trajeto, os meus tios não me apoiaram, a escola que eu tinha, os professores não queriam nem saber se eu estava aprendendo ou não. Ela tem sistema, pessoas e ambiente para poder culpar. E ela não evolui, ela não cresce. Mas não foi a escola que te gerou. Não foi, entenda aí. A tua mãe, ela pode ter dado uma luz, mas quem te gerou não foi ela. Quem te deu a vida não foi ela, foi Deus. Então é a Deus que você tem que recorrer. É a Jesus que você tem que chegar. Não é sobre o sistema, não é sobre pessoas, não é sobre o lugar, mas é sobre quem te enviou. Ele te dá os recursos que você necessita. O apóstolo Paulo está dizendo, ei, a guerra para nós vencermos as nossas batalhas não são terrenas, mas quem te colocou nas batalhas é Deus, e Ele te deu armas poderosas para você enfrentar. O problema é quando você não entende isso e você começa a se frustrar, e a sua frustração faz com que você pare, e quando você para, você entristece o Espírito Santo de Deus. Quando você para no meio da missão, Deus ele te dá uma missão e te dá o Espírito Santo para poder te conduzir. Quando você para, quer dizer que você teve que parar de ouvir o Espírito Santo, que ele estava te conduzindo. E o Espírito de Deus nunca faz com que você retroceda. O Espírito Santo não faz com que você pare, que você retroceda. Ele está sempre tentando convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito de Deus ele está sempre te impulsionando. O Espírito Santo de Deus está sempre querendo levar você a experiências novas e poderosas. Porém, você não é um ser espiritual apenas. Você não é um anjo que só tem um espírito. Não. Você é um ser terreno.
Na verdade, você é um ser espiritual passando experiências terrenas, porque a eternidade é muito maior do que o tempo que nós passaremos aqui. Muito maior. Só que no meio disso tudo, você tem uma emoção, você tem uma alma aí, que precisa ser cuidada, precisa ser amadurecida. A sua mente precisa ser mudada. Tem pessoas que têm a mesma mente retrógrada há 10, 15 anos e não deixa o Espírito de Deus mudar. Elas preferem colocar uma máscara nova do que ser mudado e transformado. Ela prefere ir mudando as máscaras. Em cada ambiente ela veste uma máscara para ela poder dar uma resposta diferente nos ambientes, mas acaba não dando resposta para Deus. Porque Deus não trabalha com máscara, Deus trabalha com Espírito. O Espírito ele é verdadeiro. O Espírito ele é real. E a sua emoção é a realidade. Tem pessoas que mudam de ambiente, mudam de lugar, achando que é um ambiente. E o problema não é um ambiente. O problema é você, porque você carrega uma realidade para onde quer que você vai mudando. Tem pessoas que querem viver de viagens em viagens. Eu não estou dizendo que viajar é ruim, viajar é ótimo, é uma delícia. Amém, glória a Deus por isso. Mas eu falo sobre viagens que pessoas querem fazer para poder não enfrentar a realidade delas. Tem pessoas que passam o ano todo, todo final de semana, ela está ali viajando para uma casa de familiar diferente, ou para uma praia, ou para uma cidade diferente. Porque ela não quer ter o contato com os seus familiares no final de semana. Os familiares daquela cidade a qual ela reside. Ela não quer ter contato com os seus colegas de trabalho quando eles promovem alguma coisa fora daquele ambiente que ela é obrigada, porque ela precisa de 40 horas semanais para poder receber um salário. Tem alguém aqui comigo? Não estou ouvindo línguas estranhas, aleluia, glória a Deus hoje. Mas você precisa se conhecer. Você precisa se identificar, você precisa pedir socorro, você precisa dialogar, você precisa conversar. Não é só sobre você cuidar do seu espírito e sobre você cuidar do seu corpo, mas você cuidar da sua alma também. Cuidar da alma é ser alguém maduro, é ser alguém resolvido. Tem pessoas que são problemáticas, e você sabe que você não pode chegar a ela para conversar. Porque se você for conversar com ela, você vai sair como vilão, porque a justificativa dela é boa. Eu gosto disso, eu gosto de lembrar isso. Quem é bom em justificativas é ruim em arrependimento. Um dia Adão pecou e quando Deus chegou para poder resolver a parada com ele foi a mulher que tu me deste. Deus falou, não, então a mulher vai ser mais macho que ele. Eva, e aí? Foi a danada da cobra. E aí cobra, qual é de mesmo? A cobra foi o capeta. Se Deus continua o diálogo, o capeta ia falar, quem me criou foi você. Então o culpado ia ser Deus. Você entende qual é o problema da transferência da culpa? Você entende quando você não sabe, quando você não quer assumir a sua parcela? Porque existe uma parcela. Talvez a culpa não é toda sua, mas existe uma parcela. E você não precisa assumir toda a culpa. Mas também você não precisa acusar sobre a parcela das pessoas, mas é sobre a sua parcela. É sobre você resolver a sua parcela. A Bíblia diz, dependendo de vós, que tenha paz com todos. Não é sobre você resolver o problema do mundo. É sobre você resolver os seus problemas. É sobre você resolver a sua vida. É sobre você estar pronto, é sobre você entender que você está parado durante um tempo para resolver um problema que é muito grave e sério. Só que você não pode viver o resto da sua vida resolvendo problemas adversos sem conseguir dar continuidade ao propósito a qual Deus te fez. Tem vezes que para nós chegarmos no propósito, nós vamos sim ter que parar um pouco aqui para resolver. Mas repita comigo, parar um pouco. Parar um pouco não é retroceder e nem desistir. Parar um pouco é se resolver para continuar. Parar um pouco é resolver o ambiente para poder continuar. Não é sobre você fazer bagunças em vários ambientes e ir mudando até achar o seu ambiente correto. Porque no dia que você achar o ambiente correto, sendo que você deixou vários outros ambientes bagunçados, no dia que você chegar a achar o seu ambiente correto, todos os outros ambientes bagunçados vai vir te seguir no ambiente certo. E vai te travar novamente. Mas é sobre um tempo necessário.
É sobre um tempo preciso para você reestabilizar toda a sua vida. Você sabe como cuidar da sua alma, da alma? Como cuidar da alma? Ai, tá gostoso o ambiente hoje, vocês não sabem quanto. Primeiro princípio que eu quero deixar para vocês, cuidar da alma, é você identificar o que você está sentindo. Tem pessoas que não identificam o que está sentindo. Eu estou irritado. Pare para perguntar, por que é que eu estou irritado? Você já observou que toda vez Deus chega com perguntas? Adão, onde é que você está? Porque quando você faz pergunta, você se localiza. Caim, aonde está o seu irmão? Deus, ele sempre vai chegar com perguntas. Jesus, ele sempre indagava, ele via um cego e perguntava, queres ser curado? O que tu queres? O óbvio às vezes é, eu quero enxergar. Mas às vezes as pessoas, elas não querem o que elas precisam. Elas querem o que elas desejam. E o que você deseja nem sempre é o que você precisa. Você precisa identificar. Tudo começa com a organização, tudo começa com a arrumação interna, tudo começa com uma arrumação individual, singular, particular. Quando foi a última vez que você foi no médico? Saber como é que está aí sua vida. Tem pessoas que têm medo do médico, mas não é o médico que te dá de comida na sua casa, você que escolhe o que você come. O churrasco da vida, o chocolate da vida, as pizzas da vida. Não é o médico que diz, fica só na sua casa vendo stories, reels, no seu celular assistindo séries. Não. Então o culpado não é o menor. Eu que não vou no médico. Já viu? Fulano de tal estava bonzinho esse dia, foi no médico, depois que foi no médico, só aconteceu desgraça na vida dele, parecendo que o médico é o macumbeiro que lançou as doenças sobre a vida dele. Não, ele só vai diagnosticar, ele só vai dizer como você está fisicamente, e às vezes vai ter que ser mudado alguns costumes. Às vezes vai ter que ser mudado alguns ritmos, vai ter que ser mudado alguns hábitos da sua vida, para que você consiga viver 80, 90 anos. Agora imagina você vivendo 80, 90 anos problemático, atrasando a vida dos outros. Não dá. Por isso que você tem que estar resolvido na sua alma. É por isso que você tem que reconhecer da onde está vindo essa irritabilidade. Por que eu estou irritado? Por que eu estou triste? Porque quando você não resolve, quando você não identifica, você começa a contaminar outras áreas da sua vida. Tem dia que eu estou indo para um lugar e no meio do caminho acontece alguma coisa, digamos assim, que alguém me deu uma fechada no trânsito. E aí eu fico irritado com aquilo. Digamos que apareceu um problema novo no veículo, aí você... Poxa, o que aconteceu? Aí você chega no ambiente com a cara de bicho. A pessoa, fulano de tal não está bem. Não é que não está bem, foi uma situação que ocorreu. E às vezes você não consegue se identificar. Você não consegue entender que foi apenas um buraco que você passou e tirou a sua paz. Às vezes você não consegue identificar que foi apenas uma fechada, ou porque você perdeu alguns minutos com alguma coisa tão boba. E por você não identificar, você começa a contaminar o ambiente, começa a contaminar pessoas, começa a contaminar outras áreas da sua vida. Quantas pessoas na hora de vir para o culto, tudo beleza, uma resposta errada do filho, da esposa ou do esposo, faz com que ela perca a paz, ela vem para um culto separado para Deus e não consegue absorver nada, porque foi contaminada apenas por uma resposta ruim. Foi contaminada só porque no meio do caminho viu um irmão, cumprimentou, o irmão não ouviu, ou o irmão também não estava no bom dia, não respondeu. Falou, é por isso que eu não quero ser mais crente. Irmão, você tem que estar resolvido. Você só tem utilidade para Deus se você estiver resolvido. Deus, Ele te ama do jeito que você é, mas por Deus te amar não quer dizer que você está habilitado para você fazer o que Ele preparou e que Ele construiu para você. Você só tem utilidade para Ele se você nascer de novo. Você só tem utilidade para Ele se você for reformado no corpo, na alma e no espírito. Existe uma reforma
quer voltar ao estado original a qual Deus ele te fez. Porque Deus ele não te fez um problemático, Deus não te fez um perdedor, mas existem áreas da sua vida que contaminaram. Existem alguns produtos que, se ele cair em objetos, ele contamina, e nunca mais aquele objeto ele tem a mesma originalidade. Existem áreas da sua vida, pessoas te machucaram, e por você não ter tratado, essas mágoas, essas frustrações foram contaminando todos os seus projetos, foram contaminando os propósitos que Deus te entregou um dia na sua vida. E você se acha hoje uma pessoa perdida, não consegue se adequar a ambiente algum, porque você está contaminada. Você está se sentindo sujo. Tem alguém aqui comigo? Aonde foi que você parou de fluir? O rio ele sai da nascente limpo, a água sai da nascente limpa, mas existem trechos no meio do caminho poluído. Existem lugares que não tem saneamento, existem lugares que jogam lixos, e nós somos um rio, e nós vamos correndo para o mar. Esse mar é o todo-poderoso, o grande Deus, é nele que nós terminamos. Ele deu a vida para nós começarmos, mas nós vamos terminar nele. Mas no meio do caminho existem áreas que vai te contaminar, existem áreas no caminho que vai te poluir, mas existem as pedras da vida para poder te purificar, existem as areias da vida para poder te limpar. Você não pode fugir das pedras que vão te limpar, nem das areias que vai te purificar, para que você chegue perfeito no grande mar. Então não adianta você ficar fugindo, não adianta você ficar procurando caminhos menos tenebrosos, menos turbulentos. O que você precisa é entender que você tem que lidar com situações negativas. Vamos interagir, toca aí que o irmão está bocejando. Fala assim: irmão, você precisa aprender a lidar com coisas negativas, com situações negativas. Toca nele para ele acordar aí. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Segundo princípio que eu quero deixar para você nessa noite: reconheça as suas emoções, porque as suas emoções, elas sinalizam. Às vezes as pessoas rejeitam aquilo que ela está sentindo. Às vezes as pessoas dizem: não, isso é... Não, as emoções elas sinalizam. Foi Deus que te fez, Ele te fez um ser eterno. Então tem sinais que vai vir, que você acha que tem um nada a ver e tem uma grande importância. Tem vezes que Deus vai dizer bem assim para você ir: não vá por esse lugar, não vá por esse caminho. Tem vezes que Deus vai dizer bem assim: ei, dá um basta nesse relacionamento com esse tipo de pessoa. Comece a identificar, porque as suas emoções ela vai sinalizando. Ela vai dizendo ali: o que é que está acontecendo? Não leve para a sua casa todo tipo de pessoa. Não deixa todo tipo de pessoa entrar no seu veículo, porque tem pessoas que são carregadas de invejas, carregadas de amargura, carregadas de competição. Tem pessoas que chegam próximo a vocês e ela é competitiva. O alvo final dela é ser melhor do que você. O alvo final dela é ter as coisas melhores que você. Então quando você adquire um negócio, quando você adquire, digamos, um trabalho, quando você adquire uma casa, você adquire um veículo, a pessoa que você está ali abrindo a porta para ela, ela vai dizer assim: mas como? Como ele conseguiu primeiro que eu? Como ela conseguiu primeiro que eu? Ela não vai conseguir se alegrar porque ela é imatura. Satanás, ele não tem poder contra a sua vida, mas pessoas têm poder sobre pessoas. E tudo que Satanás às vezes precisa é de um cavalo, é de uma ferramenta, é de uma pessoa para conseguir tocar em você. Ele não tem legalidade, mas através de outras pessoas ele consegue tocar em você. Através de outras pessoas, aquele sentimento que ela atraiu.
aquela negatividade, aquele espírito ruim é liberado sobre você. Tem pessoas que têm o espírito de querer medir tudo porque ela quer. Porque tem pessoas que na verdade ela não quer aquilo que você tem. Ela quer a alegria que você tem quando você conquistou. O que ela quer é a alegria que você possui. Tem pessoas que conseguem tudo, mas não conseguem desfrutar, não conseguem celebrar. Tem pessoas que você olha assim e fala: irmão, por que você está alegre assim? Compartilha comigo. Eu achei R$2 no meu bolso que estava perdido lá não sei quanto tempo. O irmão está alegre, parece que ganhou R$1 milhão. Tem irmão que você fala: irmão, por que você está triste? Ah, porque eu peguei o salário ontem, eu estou cheio de dívida. Tem alguém me entendendo? Você precisa identificar essas pessoas. E tem pessoas que não vão querer ser ajudadas. E não é para você, e quando você conhece essas pessoas, não é para você não é para você se afastar. É para você compartilhar com ela quanto ela suporta. Tem pessoas que não vai poder. Igreja, tem gente que fala assim: você quer conhecer um amigo? Você só conhece o amigo no dia da amargura, nos dias difíceis. Mentira. Porque tem pessoas que têm prazer de te ajudar quando você está lá embaixo, para poder depois: eu ajudei. Você conhece amigos quando você tem conquistas. É quando você consegue conquistar coisas que você vai saber que tipo de pessoas é que está te cercando. Qual é a expressão, qual é a alegria dela. Porque chorar com os que choram é fácil, mas rir com os que riem não. Não. Porque sofrimento e conflito todos nós temos. E é fácil nós compartilharmos os conflitos. Mas adquirir sucesso, adquirir a honra e a celebração não é para todos. E tem pessoas que querem se salvar te destruindo. Tem pessoas que querem se salvar te destruindo. Se eu conseguir abater, se eu conseguir ofuscar a beleza dele, eu vou justificar porque é que eu estou ainda nessa vida. Ele só conseguiu por causa daquilo, ela só conseguiu por causa daquilo. Eu estou aqui ainda por causa disso e por causa daquilo outro. Então ela tenta denegrir, ela tenta abater, ela tenta acabar com tudo aquilo que Deus começou a construir com você. Igreja, tudo isso que eu estou falando está interligado à alma. Você precisa estar bem. O mundo, ele está aí para te destruir. O mundo está aí para poder te abater. E você precisa identificar se você também é ou não um invejoso. Porque o invejoso, ele nunca sabe que ele é invejoso. O invejoso, ele nunca se vê como tal. E o problema é que às vezes eu estou pregando aqui, você está: fulano de tal é bem assim. E você, indivíduo, individa. E você, meu amado, não é fulano de tal que está ouvindo, não, é tu. Você falou assim comigo, com Deus hoje, fala comigo, Deus. Então é sobre você. Sobre você, meu amado. Tem gente que diz assim: a vida que eu tenho já é boa demais, então eu não desejo nada de ninguém. Esse às vezes é os mais perigosos. Porque às vezes essas pessoas já está dada ao fracasso. Ela desistiu tanto de conquistar algo que ela diz que a vida que ela tem já é boa o suficiente. Tem alguém aqui comigo? Dá um glória a Deus aí para ajudar, já estou terminando já. Terceiro princípio: seja curioso e receptivo às alertas das suas emoções. Tem vezes que você tem que ser curioso. Por que eu estou tendo esse sentimento? Por que eu estou sentindo isso contra essa pessoa? Porque às vezes quando você não consegue identificar também as suas emoções, você pode ser injusto com pessoas. Lembra que eu falei lá no começo que tem coisas que nos contaminam? Tem vezes que você está vindo com contaminação e você não identifica as suas emoções e você libera sobre pessoas. Sabe quais são as pessoas que você mais machuca? As pessoas que vocês deduzem, que nós deduzimos que são fortes. Às vezes por eu achar que fulano de tal é forte, eu não meço palavras. Às vezes por achar que fulano de tal é forte, eu libero problemas e problemas sobre a vida deles. Você já observou para sua mãe? Você já olhou a sua mãe? Talvez sua mãe um dia foi alguém forte. Talvez os seus pais ou seu responsável foi alguém algum dia forte.
Mas talvez hoje ela não tenha a mesma estrutura que ela teve um dia. E você precisa ter uma dosagem, você precisa cobrar menos. Você já parou para observar o seu filho, a sua filha, aquele que está sempre ativo? Chega um tempo que essa pessoa não aguenta, essa pessoa está resolvendo tanto problema, tantos anos da sua vida, resolve o problema de um, resolve o problema de outro, que ela já está adoecida por dentro e você não está percebendo. E talvez hoje ela está rejeitando alguma situação que você está passando, não está querendo se envolver, e você acha que ela não está te amando mais, mas é os problemas. Ela está sendo tão bombardeada nos últimos dias da vida dela, que ela não está tendo força para poder te ajudar, e agora chegou o tempo que você tem que ajudar ela e você não está percebendo. Tem pessoas que não percebem, tem pessoas que não conseguem entender. Ah, eu tenho uma esposa forte, então eu sempre lanço, eu falo, e ela conversa comigo ali, ela parece que é mais madura, parece que é mais responsável, parece que tem uma paz de espírito, e toda vez, só que quantos anos você está sobrecarregando ela? Quantos anos você está trazendo problemas e problemas sobre a vida dela? Ou quantos anos você está trazendo problemas sobre a vida dele? E você não consegue entender, não consegue desfrutar qual é a minha parcela para eu poder ajudá-lo. Qual é a minha parcela para eu poder ajudá-la? Tem pessoas que vivem só por necessidades. Ela não tem um espírito de honra. Um tempo atrás eu preguei sobre isso. Quando foi a última vez que você deu um presente para sua mãe? Ah não, eu vou dar alguma coisa para minha mãe. Ela disse que não precisa. Não é sobre o que ela precisa, é sobre honra, é sobre você dar por quem você é. É sobre você ser por quem você é, não porque as pessoas precisam, não porque ela tem necessidade. É sobre você ser generoso por quem você é. É claro que a mãe tem uma cegueira, a maioria delas, não é todas, tem uma cegueira que quer ver sempre o filho bem, que ela não quer tirar nada. Não quer tirar nada, e o pouco que ela tem, se ela puder dar, ela dá. Abre mão. Mesmo o filho, na geração que ele está tendo mais condições e mais capacidade, a mãe está sempre pronta para poder dar, para poder estender a mão, porque é algo incondicional. O pai, o responsável, seja lá quem for. Mas quando você começar a observar as coisas, você vai mudar isso. Quando você entender como você pode abençoar, você vai ver as bênçãos de Deus vindo sobre você. Honrai pai e mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. É uma promessa dele, ele fez questão de colocar nos 10 mandamentos. O problema é quando você não entende isso e você quer controlar. Tem gente também que tem os pais como alguém infantilizado e criança demais. Não trata o pai com honra. Parece que está sempre dando um sermão para o pai. Parece que está sempre dando um sermão para a mãe. Não consegue conversar e dialogar. Acha que o pai e a mãe é tão bobo que sempre tem que chegar daquele jeito para ver se ela entende ou para ver se ele entende. Sempre chega com 4 pedras na mão. Aonde está a sua honra? Aonde está a sua honra? Às vezes você é tão ruim que você nem percebe. Às vezes você acha que seu pai ou sua mãe é ruim, ou seu filho é ruim, mas sempre quem plantou maldade foi você nem percebeu. Às vezes, vamos lá, vou usar os dois aqui de exemplo. Às vezes eu estou aqui conversando aqui com o Léo. E aí, Léo, beleza? O jogo hoje, você viu? O Messi fez lá. E aí, daqui a pouco a Rosa chama. Que é? Não, porque você enche o saco. Então, aquele negócio. Parece que é uma dupla personalidade que eu não sei. Com as pessoas do lado conseguem falar macio. Não, é isso. Quando tem um ente querido, um pai, a mãe ou um filho, já vira parecendo um dragão. E aí volta de novo, mansinho. E aí? E aí? Quando é que você vai mudar? Está na hora, chegou o dia, por favor. Deixa Deus trabalhar nessas suas emoções. Não vive em conflitos 24 horas da sua vida, 30 a 31 dias por mês e 365 dias por ano. Para um pouquinho para desfrutar. Respira um pouco. Sente o perfume dele passando no ambiente. Sente Jesus. Para com essas batalhas, essas guerras aí que você anda sempre andando em círculo, não consegue contemplar, não consegue glorificar nada.
Às vezes você é injusto com pessoas porque ela te lembra alguém que te fez mal um dia, ou porque alguém apenas foi lá e quis falar mal dela. Quantas pessoas param assim e dizem: ah, jurisprudência, isso ali não vale nada, rapaz. Isso ali já fez isso, já fez aquilo. Aí você fica na sua mente. Um dia você tem a oportunidade de conhecer jurisprudência e você já está pronto para dar pedrada nele, porque não, você fez isso com fulano de tal que é besta, mas comigo não. Sendo que jurisprudência talvez nunca fez nada nem com aquela pessoa. Quantas pessoas, talvez você não entenda que tem pessoas que ela é azeda, ela é amarga porque a vida dela foi toda de derrota durante 10, 20, 30, 40 anos. A vida dela foi ela se aproximar de pessoas. Eu conheço pessoas que têm um espírito de coveiro. Qual é o espírito de coveiro? Cuida de pessoa, a pessoa morre. Cuida de pessoa, a pessoa morre. E não é culpa dela, tá, gente? Não estou dizendo que a culpa é dela, mas quantas pessoas cuida 5, 10 anos da pessoa, ninguém mais quer cuidar, então eu vou cuidar. Aí cuida, aquela pessoa morre. Cuida, aquela pessoa morre. Ela tem medo de aproximar de pessoas. Ela tem medo de chegar a pessoas. Ela já sofreu tanto na vida dela. Ela já apanhou tanto na vida dela, que ela é uma pessoa amarga. Ela é uma pessoa que está sempre apedrejando, com medo que pessoa chegue até ela e ser machucada mais uma vez. Então você vai ter que ser aquela pessoa que vai chegar na vida dela para trazer uma divisão, ser um divisor, mostrar que a alegria, que o rio voltou a fluir na vida dela através de você, a partir de você. Você foi chamado para solucionar. Você foi chamado por Deus para resolver, não para trazer problemas. Você foi chamado por Deus para dar vida, não para matar. Você foi chamado por Deus para voltar a trazer alegria, para desentupir os canais a qual a água não corre mais. Você foi chamado para ser um filtro, para poder purificar essas águas. É esse o papel do cristão. É esse o papel de filho. É ser liberto. Conhecereis a verdade vos o libertará. Você é um representante do céu. Você leva Jesus para as pessoas. Você leva Jesus para elas. O quarto princípio é: seja confiante. Seja confiante. Seja confiante, sabe? Para de viver naquela... sempre pendendo para um lado. Sempre vivendo um problema para uma situação. Para de viver naquela vida que você anda e não consegue se desenvolver emocionalmente. Sempre é travado pelo mesmo tipo de pessoa ou pela mesma pessoa. Tem pessoa que tem poder sobre a sua vida. Ela sabe qual palavra que ela vai falar que ela vai te travar. É igual o pause de um controle. Ela fala algo, aquilo já te desarma. E quando você se desarma, quando você perde a sua confiança, a pessoa ela começa a ter domínio, começa a ter controle sobre vós. A Bíblia fala no capítulo 11 de Gênesis sobre Abraão, sobre Arã. Quando Deus deu uma missão para Abraão, na verdade não foi para Abraão, foi para Terá. Deus queria levar, era Terá para Canaã. Só que Terá era alguém que era travado emocionalmente. Eles tinham 2 filhos, um era Arã e o outro eu esqueci agora o nome. Arã morreu. E eles começam a caminhar, começam a ir junto com Abraão. Só quando chega em um determinado lugar chamado Arã, o nome do filho de Terá, ele para naquela cidade, ele fica ali e morre ali. Abraão, ele entende e continua. Tem pessoas que chegam a um determinado ciclo da vida dela que ela para, trava e morre ali. Você precisa identificar. Você precisa identificar que você precisa continuar, você precisa ir. Você precisa chegar em Canaã, você precisa chegar no propósito. Jacó, quando ele chega em um determinado lugar, que ele está na casa do sogro dele, ele começa a entender. Como é o nome do sogro de Jacó? Quem lembra, gente? Aí, obrigado, Labão. Quando ele chega, ele encontra Labão, ele fala, ele chama a mulher dele e fala: olha, eu já não estou mais sendo aceito aqui pelo seu pai e pelos meus cunhados, então vamos partir, é preciso partir.
Ele não chegou para ir lá. Porque tem pessoas que têm um problema de querer tirar satisfação de tudo. Tem pessoas que querem saber de tudo. Que não, comigo não. Gente, tem uma hora que você tem que entender que não vale a pena você ficar tirando pergunta. É só seguir a vida. Não, porque comigo é assim. Não, calma. Eu também já fui assim. E tem uma hora que você fala, não, peraí. Eu só vou tirar a pergunta hoje se realmente a pessoa valer a pena para mim. Se ela valer, porque tem gente que você vai lá tirar a pergunta e você que sai como vilão. Tem pessoas que armam a situação só para você ir lá, porque ela quer te deixar no final como vilão. Ela precisa, ela necessita disso. Então não, comigo é assim, eu vou lá. Não, você vê que Jacó, ele não foi lá. Ele não foi bater na porta de Labão. Ele não foi lá falar, ei, por que vocês estão agindo assim comigo? Não, ele falou, chegou o tempo de mudança. Chegou o tempo de avançar. Chegou o tempo de continuar. Serviu para mim durante o tempo, eu servi também. Eu também fui bênção aqui, não fui? Você foi bênção para mim também? Então eu vou avançar, eu estou indo. Tchau. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? Tem hora que é preciso ir. Toca no irmão do lado e diz, tem hora que é preciso ir. Avançar essa fase e passar essa fase. Ir adiante, vamos lá. Vamos lá. Tem uma situação pessoal minha que uma pessoa me causava problema, isso há 12 anos atrás. Toda vez o mesmo problema, era a mesma pessoa. Semana passada eu conversando com um amigo meu, 12 anos que eu não tenho notícia dessa pessoa. Rapaz, fulano de tal está com o mesmo problema, mesma situação, vivendo o mesmo ciclo. Que bom que você conseguiu avançar com a sua vida, hein? Agora imagina se eu fico ali tentando. Gente, tem pessoas que vai destruir. Você já parou para pensar quanto é a hora do seu dia? Quanto é que custa a hora do seu dia para você gastar a sua hora com algumas pessoas? Você já calculou? Você quer calcular? Então você vai lá ver todo o seu gasto. Quanto é que você paga se você pagar aluguel, de parcelas de carro, energia, água, de todo o dinheiro que entra na sua conta. Aí você vai lá e soma por 30 dias. Certo? Depois você pega os 30 dias e soma por 24. O resultado que der dos 30 você soma por 24. Você vai saber quanto é que custa uma hora do seu dia. Às vezes você gasta uma hora do seu dia ali com pessoas que não querem mudar. Tem pessoas que vão inventando história, mas não quer resolver aquela história que aconteceu o problema. Ela cria outra história em cima daquela história, mas ela não quer resolver a história principal. E você está ali passando 1, 2, 3 horas, 5, 10 dias, 20 dias, tentando resolver algo que não quer ser solucionado, algo que não quer ser resolvido. Aprenda a controlar a sua emoção, é o 5º princípio. Aprenda a controlar suas emoções. Aprenda a dar uma respiradinha. Aprenda. Aprenda a passar a próxima marcha. Aprenda a ir adiante. Tem hora que, meu irmão, minha irmã, o mundo não precisa saber que você está com problema. Esse também é um problema dos sanguíneos, tá? O sanguíneo quando está alegre, e aí, irmão? E aí, irmão? Glória a Deus, aleluia. Também quando está triste, ó mundo, ó céus, eu não aguento mais, eu acho que eu vou morrer. Tem irmão que é assim. Você precisa identificar. Porque, peraí, eu preciso aqui de um termômetro aqui. Hoje eu estou beleza, amanhã eu não estou bem. Agora tem pessoas que você vai chegar e você vai ter que falar com elas. Porque tem pessoas que é merecedora da sua confiança. Tem pessoas que vão chegar, irmão, realmente hoje eu não estou legal, hoje eu não estou bem. Só preciso de alguém para poder me ouvir. Você pode me ouvir? Posso, então me escute. Não quero conselho depois no final não, só quero que alguém me escute. A maioria dos meus problemas hoje são resolvidos quando eu falo, não é quando a pessoa me dá um conselho de volta. Às vezes eu começo a falar e falo, rapaz, verdade que eu desabafei isso. Porque às vezes é um problema bobo e você não quer resolver, você não quer que alguém te escute, porque você tem medo de ser julgado. Tem pessoas que não conversam porque tem medo de ser julgado. Então começa a observar que tipo de pessoa que você está trazendo para próximo de você, que você tem medo de ser julgado por elas. Você tem que escolher palavras para você poder falar.
Esse não é um tipo de pessoa confiável para você ter na sua mesa, para você conviver com essas pessoas. Se você tem medo de ser julgado por uma das pessoas que cercam a sua vida, afaste-se dela. No dia que ela precisar de ajuda, você vai estar pronto para poder ajudar. Mas não vai ser alguém para você poder desabafar, para você poder abrir os problemas da sua vida. Amém? Glória a Deus. Isso é necessário para você poder viver, igreja. Isso que eu estou falando é fundamental. Depois assista mais 1 a 2 vezes essa pregação no YouTube. Escreva algumas coisas. Você precisa avançar. Chega de ficar andando em círculo. Chega de viver sem conseguir dar a resposta que Deus tanto está pedindo para você. Só vou escolher alguma coisa aqui para eu poder encerrar aqui, que tem muita coisa, igreja. Meu Deus do céu. Último princípio. Anime-se e haja. Tem que agir. Tem que agir. Tenha relacionamento com pessoas que saibam do seu valor. Reconhece o seu valor. Sabe o quanto você é importante para a vida dela. Sabe quanto você é precioso para ela. Que as suas orações têm poder. Que os seus conselhos têm poder. Que ela te ouve com paciência. Te ouve com amor. E também te repreende quando você precisa. Porque só quem te elogia e só quem te abraça, isso não é um amigo, é um bajulador. Você precisa de pessoas que também te confrontam, não que te afrontam. A diferença de quem te confronta e quem te afronta, porque aquele que te confronta, confronta no particular. O que te afronta, afronta em público e quando você não está presente para te envergonhar. Eu gosto de pessoas que chegam para mim e falam: "Ô, cara, você errou naquilo lá. Ô, pastor, podia ter falado aquilo." Eu gosto de pessoas assim. Eu gosto. Puxa, dei mole, vacilei. Vou organizar, vou lá, vamos lá. Agora você consegue ser repreendido mesmo que você errou? Ou você já vem com a argumentação: "Não, é porque na verdade você não sabe da terça parte da missa. É porque você não conhece aquilo. É porque você não sabe quem é. Se você conhece..." Não, calma, para de justificar. O justo não se justifica. Deixa a pessoa confrontar. Falei, o que está acontecendo? Ou você passou uma má impressão para aquela pessoa, hein? Ou você deu mole, hein? Ou você deu mau testemunho, hein? Ou para de agir assim, ou... Eu gosto de pessoas assim. Você gosta de ser confrontado? Tem pessoas que não gostam. Não, quer não se meter na minha vida. Tem pessoas que às vezes eu vou dar um conselho, falo: "Olha, cuidado com seu filho, isso e aquilo." "Pastor, não tem nem filho, quer vir dar opinião." Não vai ter seus filhos para você dar opinião para eles. Então Jesus, o apóstolo Paulo, não podia dar conselho, porque ele não casou e nem teve filho aqui. Rasga a Bíblia de Romanos até Efésios lá mais ou menos. Pega os evangelhos que Jesus está falando, que não serve para você. Não serve. Tem alguém aqui comigo? Aleluias. Você tem que entender quem é que Deus colocou, estabeleceu. Eu vou te dizer um negócio: se você não me respeita e nem aceita meus conselhos como pastor, te dá um conselho nessa noite: procura outra igreja. Faz isso rápido, porque senão você só atrapalha o ministério dele crescer. Já que você não respeita a minha autoridade como pastor, já que você não concorda que Deus me instituiu como pastor, vaza, vai embora, sai fora, vai procurar outro pastor, falando: "Eu preciso de alguém." Você tem que entender, senão você atrapalha o crescimento, meu irmão. O que te segura aqui é a irmã da igreja, a música. Tem isso em outras igrejas também, mas você quer alguém que vai te ajudar, que vai te confrontar? Se você pedir ajuda, eu vou estar lá pronto para poder conversar com você. Também não vou ficar correndo atrás de ninguém. Sabe por que existiam os pastores da década de 90 que estragou a igreja do Senhor? "Irmão, por que você não veio para a igreja hoje?" Irmão, se você quiser dar satisfação porque você não veio, eu vou estar pronto para ouvir. Mas para eu estar correndo atrás de você, não, meu irmão, tem que parar com isso. Tem que parar com isso. É você que diz: "Olha, pastor, não pude, porque eu estou esperando sempre as pessoas aqui." "Ai, estava mal, o pastor nem mandou uma mensagem." "Mas por que, infeliz, tu não mandou? Tem 90 pessoas para mandar mensagem todo dia, você é só um, é só eu. E por que você não mandou?" "Pastor, não estou legal, não fui na igreja porque eu estou meio desanimado, frustrado." "Não vou te julgar não, eu vou conversar, sentar com você." "Ô, meu irmão, minha irmã, o que está acontecendo? Vamos lá, estou aqui para poder te ajudar." Agora, uma geração que foi criada:
pastor nem cuida, daí não quer. Ei, meu irmão, para com isso. Deixa disso. Deixa disso. Para com isso, deixa disso. Cresce, desenvolve. Você quer estar preparado para avançar para o reino, para ter utilidade no reino? Então permanece e fica aqui. Você quer ficar andando em círculo? Então não é aqui o lugar. Aqui Deus me instituiu para ajudar pessoas a crescer, avançar e saber dar resposta para eles. Estamos aqui para crescer juntos. Estamos aqui para ir adiante. Chega do tempo de um bocado de codorna, de um bocado de pombinha. Não, nós somos leões. Essa geração precisa de leão. Esse leão precisa rugir dentro de nós. Nós fomos chamados para poder arrebatar, arrancar pessoas de dentro do inferno. É isso que a gente precisa. É disso que a gente precisa. Nós precisamos entrar dentro dos lugares mais escuros e sombrios. É disso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para nós sermos guerreiros, batalhadores. Igreja não é um parquinho de diversão. Igreja não é um prezinho. Igreja não é hospital, não é. Igreja é um lugar de combate. É um lugar que nós treinamos para ir para a guerra. Na guerra nós temos médicos para cuidar de pessoas. Sim, mas lá não é um ambiente para você permanecer internado para sempre. Não. Chegou na hora de você avançar. Chegou na hora de você agir. Chegou na hora de você crescer. Que Deus abençoe o seu coração e que você não perca essas palavras que foram liberadas aqui em amor. Do fundo do meu coração. Do fundo do meu coração. De coração para coração. Eu quero orar com vocês. Não entristeçai o Espírito de Deus. Grupo de louvor, vamos cantar aqui.